Oi, gente, boa noite! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria nesta noite estarmos juntos. Esses dias, né, eu tenho ficado mais por aqui, né, na minha casa, com a minha família. E quem tem aparecido mais, rezado mais, o pessoal da comunidade. Mas nessa noite, uma noite especial. Sexta-feira passada, nós estávamos... Raul, que alegria! Rafaela, seja bem-vinda. Silvia Enes, Camila Martins, Camisetaria, sejam bem-vindos. Semana passada, né, Deivinho, Priscila Calori, que saudade de você. Peço oração por tudo. Amém. Vamos rezar, Gabriel. Com certeza. Então, pessoal, semana passada nós estávamos aqui numa live com a Gislaine da Oasis. Quem, né, tava aqui com a gente, foi maravilhosa a live com ela. E no meio da live o pessoal pedia mais uma live sobre novas comunidades, isso mesmo. Fabiano Moura, meu irmão profeta, Gabriel, desperta, que delícia esse povo de Deus. Eu tô vendo que essa live vai ser uma live de gente apaixonada pelo Cristo. Então, eu já estou me sentindo em casa. Rafaela também falando que foi maravilhoso. Gabriel, seja sempre bem-vindo. É uma alegria. Dilson, espero que essa live possa trazer clareza para você, meu irmão. Vai ser muito, muito, muito bom estarmos juntos nessa noite de formação, de partilha e principalmente de oração. Nós não vamos deixar de rezar, né? Que bom que vocês estão aqui. Mas voltando, só explicando essa live de hoje, né? Isso mesmo, Carol, vai ser do fogo. A Gislaine, né, no meio da live dela, o pessoal começou a pedir, né? Eduardo Rivelli, Eduardo Rivelli. Quem é Eduardo Rivelli? Muitos não sabem quem ele é, né? Mas hoje ele vai se apresentar e eu posso afirmar para vocês, é um homem muito de Deus, né? Um homem casado com uma mulher maravilhosa, Carla, 4 filhos, um homem que vive, que busca responder ao Espírito, que busca responder os anseios que Deus tem para este tempo. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito grata a Deus quando ele disse que poderia estar conosco nesta noite. Então, eu já quero ver se ele já chegou aí, se ele tá por aí. Cadê ele? Missão Maria de Nazaré. Deixa de Deus, né? Um homem muito inspirado, que vive também, né, nessa busca, que tá no mesmo caminho que eu. Olha ele aí, gente. Tudo bem, galera? Boa noite. Profeta, tá aí. Que alegria, Eduardo. Que bom, muito bom. Estarmos juntos nessa noite, meu irmão. Uma alegria também, Danusa. Eu não sou muito acostumado com essas coisas, estou me acostumando nesse tempo de pandemia, mas fiquei muito feliz mesmo de estar com você, né? Eu sinto que Deus tem me dado grandes amigos, pessoas que Deus tem me presenteado nos últimos anos. E você sabe muito bem do que eu estou dizendo sobre você, né? E o quanto Deus tem, né, sido carinhoso comigo, com a presença desses irmãos fundadores, né? E amém. Você é uma irmã que Deus me deu, amém. Como, né? Amém. Fabiano tá aí. E o mundo precisa conhecer esse homem de Deus. Aleluia. Não vou falar muito aleluia. Eu vou falar muito aleluia, porque nós estamos na quaresma, né? E no meio dessa quarentena, enfim. É bom demais estarmos com irmãos. É maravilhoso estarmos com irmãos e deixar com que esse carisma Missão Maria de Nazaré, junto com o carisma Mariano Resgate, possa contribuir, né, com a vida de tantos que nessa noite estão em casa. Irmãos que também são vocacionados a viver uma vida em comunidade. Irmãos que são chamados a viver um carisma. Quantos fundadores nesta noite, mas também irmãos que caminham conosco. Aline Esteves aí, minha irmã querida, que está sempre junto com a gente. Pessoas de outras comunidades, pessoas que participam dos nossos apostolados, enfim. O bom e o bonito, Eduardo, que eu tenho visto nesse tempo, em meio às plataformas digitais, no Instagram, né, de uma forma direta, é Deus unindo o povo, que caminha na mesma direção. Você aí em Divinópolis, eu aqui, mas o nosso intuito é chegar no mesmo lugar.
caminhar amando a Deus acima de tudo e chegar a viver com Ele na eternidade. Com certeza. Amá-lo aqui, amá-lo aqui, fazê-lo conhecido através dos nossos carismas e poder estar com Ele o tempo todo. Leonardo de Goiânia assistindo mais uma live. Um abraço para o Leonardo, muito bom. Cris, Dinho também, André. que alegria. Enfim, a galera tá chegando, sejam bem-vindos. Vai ser uma live maravilhosa. Vamos rezar com esse povo, Vamos Eduardo? rezar. Amém, vamos rezar, sim, com Gente, certeza. quem está chegando agora, quero dar um oi e quero dizer para vocês quem está conosco nesta noite. É o fundador da Missão Maria de Nazaré, comunidade lá de Divinópolis. Eduardo, casado, muito bem casado com a Graças Carla. a Deus. Mando meu abraço para ela. Ela uma está aí mulher de Deus, assistindo. pai de 4 filhos, abençoadíssimos. Daqui a pouco ele vai falar um pouco mais dessa missão e tudo mais. Vamos rezar um pouco, então. Vamos rezar. Em nome do Pai, Em nome do do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, Tu falas para nós na palavra que onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor estará no meio deles. E eu quero, Senhor Jesus, me apoiar na Tua palavra nesta noite. Amém. E eu quero, Senhor Jesus, em comunhão com os meus irmãos. Hoje nós somos em muitas pessoas, graças a Deus. E com eles eu quero entrar na Tua presença. Eu quero me render diante do Senhor, que é o Todo-Poderoso, que é o Deus de amor e de vida. Aquele que me redimiu, que me salvou na cruz, aquele que me faz permanecer, ó Espírito Santo. Eu clamo agora sobre nós a Tua ação, a Tua manifestação. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós não somos nada. Mas com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu carinho, com o Teu amor, nós prosseguimos. E nesta noite, Senhor, nós não queremos falar de nós, mas queremos falar do que o Senhor tem feito em nós, por nós e para nós. Queremos liberar, Senhor, liberar para as pessoas aquilo que está dentro de nós e que o Senhor tem realizado de uma forma generosa, de uma forma abundante. Vem, Espírito Santo de Deus, abrasar os nossos corações, colocar em nossos lábios aquilo que os nossos irmãos necessitam. Aproveita desse tempo, Espírito, e cura o nosso coração, cura o coração do Eduardo, restaura nossas vidas. Estamos aqui à tua disposição, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado através dos carismas, através desses dons maravilhosos. Espírito Santo, seja em nós um nesta noite, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Amém, Eduardo? Amém, Danusa, amém. Eu creio que Deus Amém. tem algo maravilhoso para nós nessa noite. Na verdade, Amém. no meu coração vem muito forte assim, que é um tempo de partilha. E nas partilhas Deus quer nos renovar, né? É como se Deus nos levasse para um grande retiro e ali partilhar nossa vida com os irmãos, com os nossos, para poder eles nos reacender, nos renovar, nos colocar de novo, né? Naquilo que Ele tem para nós. Muito bom, louvado seja Deus, uma alegria. Glória a Deus. Eternamente seja glorificado. Amém. Tati está dizendo, meu coração está aberto, neguinho, amém, o Dinho, amém. Está todo mundo recebendo já as palavras proféticas que o Senhor está usando desse profeta para falar para nós. E meus irmãos, nessa noite nós vamos partilhar um pouquinho sobre vida fraterna e casais consagrados. E assim, pegando um pouco daquilo que a gente entende, né? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Esses 3 que vivem a perfeita vida fraterna. Mas também que é a inspiração da família, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse exemplo de amor que nós precisamos nos espelhar. Que, querendo ou não, desde o princípio, quando Deus cria o homem e a mulher e fala para eles, né? Multiplica. Já é uma vida comum, uma vida comunitária, de partilha do amor, o homem que partilha do seu amor com a mulher, e fruto daquilo são os filhos. Amém, Eduardo? Amém, é isso mesmo. Com certeza. Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige, irmão.
Você não está falando Gente, besteira esse nenhuma, mas é isso irmão mesmo. é ninja na teologia do corpo, o cara sabe demais da Oh, minha conta. Nossa Então Senhora. nós temos que beber dele. Mas só pegando assim um pouquinho daquilo que a gente vai partilhar nesta noite, eu percebo que a exigência do tempo atual agora que nós estamos vivendo é dessa saída do mundo e entrada dentro de casa, né? A partilha dentro de casa, com a família, com quem você tem que morar, né? Porque às vezes a gente fala que a gente mora com alguém, mas a gente não partilha tudo com as pessoas. Muitos saem de manhã para trabalhar, né? Muitos não têm tempo de sentar na mesa e almoçar. Às vezes fazem uma experiência de diálogo nos finais de semana, né? Não tem uma vivência diária. E esses últimos tempos, as pessoas estão fazendo essa experiência. E aqui eu vejo que Deus quer justamente trabalhar isso. E quanta dificuldade no diálogo, quanta intolerância com os defeitos uns dos outros. E ao mesmo tempo, a gente vai se vendo no defeito do outro. É uma loucura! Você fica doido com aquilo, tem hora, né? Eu fico vendo assim do jeito do Samuel. Eu falo, cara, o Samuel sou eu mesmo, tem hora. Né? Ele é meio geniosinho, Eduardo do céu. Hoje ele estava aqui, parecia que estava pregando a palavra de Deus. E batia a mão na perna e levantava os braços. E eu falava, meu Deus, que isso é tão humano, né? E ao mesmo tempo eu falava, sou eu. Ao mesmo tempo eu também vejo, às vezes, algumas coisas no meu esposo, que nós somos, né? Nós somos essa família consagrada. E também vivemos em comunidade. E aquilo que a gente vive aqui é uma extensão da comunidade. Verdade. E o quanto, às vezes, até mesmo quem não é de uma comunidade, mas é chamado a ser família. Experiência forçada, o pessoal está falando. Mais ou menos isso. Mas uma experiência de formação. Eu vejo que o Senhor quer que nós entendamos o sentido do que nós somos chamados a viver verdadeiramente. É verdade, mesmo de casa. E não só para quem é de uma comunidade, né, Eduardo? Mas de uma forma de quem é família. Quem vive, às vezes, só com o pai, com a mãe. Às vezes, a dificuldade de tolerar a mãe que é um pouco mais velha, que tem algumas manias. E na vida comunitária não é diferente. O irmão que tem uma história que vem para a comunidade, o jeito que foi educado, o jeito que foi formado. E, Eduardo, partilha um pouco com a gente, né? Como que é isso? Dentro de uma família consagrada, na sua comunidade. Que graça que é essa? Porque isso para mim é uma graça. Eu percebo assim, né? Que esse tempo é um tempo providencial, né? Deus, ele age no tempo, né? E esse voltar para dentro de casa e voltar para os nossos, e eu não falo só a família, mas a gente que é de uma comunidade, diminuíram os nossos apostolados, diminuíram nossas atividades, e acaba que Deus está forçando a gente a ficar com os nossos, né? E isso tem sido algo assim, intenso, muito intenso, né? E eu vou dizer, se nós soubermos aproveitar esse tempo da Nusa, nós vamos sair pessoas muito mais maduras, muito mais prontas. Mais fortes. Porque na verdade, assim, quando Deus nos junta em comunidade, Ele nos junta não para a gente fazer nada, mas para a gente ser. Não é verdade? Por exemplo, ser uma família consagrada não é o que a gente faz, é quem a gente é. E esse tempo está forçando a gente a ser, porque nos tirou muitos fazeres, né? Nos tirou muitos fazeres. Então, eu percebo que Deus nos quer fazer ser, né? E não é fácil ser. Às vezes a gente se esconde muitas coisas, né? Agora, a família consagrada é um grande presente de Deus para o tempo, para o momento da história, né? Eu percebo assim que se nós entendemos, né? Como a gente partilhava mais cedo, você partilhava comigo pelo WhatsApp, que somos uma resposta providencial para o tempo, e essa resposta e o grande diferencial das novas comunidades é a consagração de famílias. São homens e mulheres casados que aceitam e fazem um compromisso com Deus de se entregarem totalmente a Ele, na pobreza, na castidade e na obediência. Essa é a grande novidade, né, das novas comunidades. E é uma novidade como resposta providencial. Fugir dessa novidade, sair dessa novidade, é um grande erro das novas comunidades.
Nós precisamos entender que há uma providência nisso e não é algo que é incompatível. A consagração de uma família não é incompatível, é maravilhoso. Travou ali o vídeo do Eduardo. Enquanto homens e mulheres consagrados, né? Como você dizia, eu sou de uma comunidade chamada Comunidade Missão Maria de Nazaré, sou o fundador, e a gente, sem programar, sem pensar, Deus foi... A internet do Eduardo tá meio ali travando. Mas só concluindo, né? Deus foi fazendo juntando os casais na comunidade dele. Deus foi juntando esses casais, né? E fazendo com que eles tivessem essa experiência. Vários casais, né? Consagrados, né? Acho que a internet dele caiu. E o bonito é justamente ver isso, porque lá não é um, lá não é dois, são vários casais. E a beleza é ver a leveza que eles levam à vida e à consagração. O ser, né? O ser família e viver essa família com Deus, dentro de um carisma. Ainda mais um carisma que depois, né, assim que o Eduardo voltar, ele vai falar um pouco do carisma dele. É um grande desafio, mas ao mesmo tempo, quem é chamado e quem consegue responder, gente, vive em graça, vive em plenitude. Sabe? É bonito demais. Deixa eu só ver aqui se o Eduardo voltou. Aí, ele vai voltar e vai falar mais um pouco. E eu falo porque a comunidade Mariana Resgate, nós também temos casais, né? Casais. Travou o teu aí, Eduardo? Travou, mas eu estava te ouvindo, viu? Oi? Eu estava te ouvindo, é porque travou até eu voltar, mas estava te ouvindo. Vocês me perdoem, pessoal. Eu estou fazendo live quase todo dia, desde segunda-feira, mas tá desse jeito. A internet não ajuda. Eu acho que assim, como tá todo mundo dentro de casa, todo mundo tá na internet, as internets estão todas sobrecarregadas. Mas a gente vai indo, porque a gente é perseverante. E o Espírito Santo faz a gente permanecer em Deus. Permanecer nessa live maravilhosa. Amém. Mas só concluindo aqui, para você voltar nesse assunto. A gente nem falou, vamos ser, mas o próprio Deus, o carisma, foi provocando o quê? Essa união de casais e falando para nós. É isso que eu quero de você. Uhum. Vai fazendo. Eu lembro da comunidade Mariana Resgate, quando nós começamos, Eduardo, éramos todos solteiros, jovenzinhos, esses dias mesmo, né? Eu fui visitar um irmão meu de comunidade, e aí eu falei, cara, quem diria? Ele lá trocando o filho dele, né? E eu trocando o Samuel, e eu falava, cara, quem diria a gente aqui, nessa condição, né? Sonhávamos, sim, ser de Deus, e permanecer com Deus, mas do nosso jeito. Só que Deus foi nos conquistando e foi falando para nós assim, você não precisa disso. Né? Aquela coisa da promoção humana, do querer as realizações humanas. Deus falava assim, a realização que você busca é a realização que eu posso te dar. Vem cá. E aí a gente foi o quê? Mudando as motivações. Foi isso que foi acontecendo. O carisma foi mudando as motivações de ser família, né? E a gente foi o quê? Construindo, os casais foram entendendo e a gente foi se aproximando de outras comunidades que também têm esse carisma de ser família como vocês, Missão Maria de Nazaré. Fomos bebendo da espiritualidade, aprendendo com os irmãos, né? E vendo, esse é o caminho, é isso que eu quero. Mas agora continua falando, né? No início vocês não tinham a intenção de serem famílias assim. Na verdade, assim, nós começamos também todos jovens e de repente, assim, né, eu já era noivo da minha esposa, a Carla, nós começamos como comunidade de aliança e aí, assim, desde o início, né, a gente não imaginava, assim, vai ter um tanto de casal, não. Só que as coisas foram acontecendo, os casais foram chegando e, assim, chegou um momento que a gente falou assim, peraí, nós precisamos estar atento a isso, né? Porque, na verdade, para muitas pessoas, né, para muitas
é confuso. Como que é isso? Como é que vocês vivem? E as pessoas têm perguntas, às vezes, estranhas, e que nós vamos tendo que descobrir essas perguntas. Como é que vive casal? Como é que vocês vivem a obediência? Como é que vive pobreza? Mas você vai largar tudo, você vai para a comunidade, como é que você vai criar os filhos? Como é que você vai manter sua casa? E essas perguntas foram vindo, e são perguntas que realmente trazem uma certa aflição ao coração das pessoas, né? Nós não podemos São perguntas importantes, né, Eduardo? E claro, e normais, e verdadeiras, né? Só que assim, tudo isso a gente não tinha resposta. Eu falei assim, eu tinha resposta? Não. Quando Deus começou a colocar no meu coração a comunidade, quando a gente começou ela, eu não tinha um projeto pronto. Quando vier casal, nós vamos fazer assim, assado. Não. Deus foi nos formando, Deus foi nos ensinando. Até hoje nos forma e nos ensina, né? Mas as respostas foram vindo no caminhar, no passo que era dado, né? Por exemplo, nós estamos esse ano, Danusa, vivendo uma situação nova. Nós nunca vivemos com família, que é o primeiro casal da comunidade de vida. Nós ou viemos casados, todos da comunidade de vida que são casais, já viemos casados, e já teve muitos casamentos de pessoas da comunidade de aliança. Agora nós estamos preparando para o final do ano o casamento de dois irmãos que se conheceram na comunidade, que viveram solteiros sem namorar na comunidade de vida, namoraram na comunidade de vida os dois, e agora estão planejando o seu casamento, né? E aí tem aquelas perguntas assim, mas como que planeja um casamento vivendo da providência? Como é que a gente vai pensar no vestido de noiva? Como é que nós vamos pensar na... Sabe aquelas perguntas assim? E agora nós vamos viver isso, né? Com a coragem e com a certeza de que Deus vai cuidar de tudo isso, de que Deus vai conduzir. E olha, meus irmãos, em tudo Deus nos forma, em tudo. Então é o momento de Deus nos formar aqui na nossa comunidade. Quando veio os primeiros casais com filhos, os casais que tiveram filhos já na comunidade de vida, nós tivemos um casal que chegaram sem filhos, de repente nasceu o filho na comunidade de vida. E aí Deus foi nos formando para aquilo, para viver aquilo. Agora, uma coisa é certa, e eu quero deixar essa certeza de Deus para você. Deus quer casais consagrados. Deus inspira e chama homens e mulheres a darem a sua vida com a sua família, com seus filhos, com seu casamento. Agora é fato, né? Não é pra gente viver uma vida de celibatário casado, porque tem esse problema também. As pessoas querem viver uma vida quase que de celibatário. Não, Deus quer que a gente viva inteiramente o ser família e inteiramente o ser consagrado. E dá para viver as duas coisas, né? E encorajo você dizendo que João Paulo II, quem disse isso, na carta aos consagrados, né, na vida consagrada, ele diz que é louvável as novas formas, os novos movimentos, as novas fundações, onde casais fazem a sua consagração na pobreza, na castidade e na obediência. Ou seja, Deus quer isso de nós, né? Às vezes tem algumas pessoas que questionam algumas coisas, tem gente que critica. Nós estamos vivendo um momento na igreja de muitos extremos, assim, e as pessoas às vezes criticam, mas olha, eu vou dizer para você, meus irmãos, Deus quer. E eu digo isso de alguém que há 8 anos deixou o trabalho, deixou tudo com a família, eu já tinha 2 filhos, e vim para a comunidade de vida, viver da providência. Sem saber como Deus ia me sustentar, mas Deus me sustentou e me dá muito mais do que eu imagino. Então, não tenhamos medo, tenhamos coragem, porque esse é o novo de Deus. Na verdade, às vezes a gente escuta isso, né, Eduardo? Providência. Mas eu entendo que providência é os dons que Deus te deu e que você trabalha muito por cima. Claro. Porque às vezes as pessoas ouvem esse termo, né? As pessoas são consagradas, são comunidade de vida e vivem da providência, vivem pedindo. Tá, a gente pede. Verdade. Inclusive, nós estamos num tempo pedindo mesmo a ajuda das pessoas para manter os membros da nossa comunidade. Por exemplo, a comunidade de vida, nós somos em 10 pessoas na comunidade de vida, né? Aí também vocês são alguns casais e mais solteiros, enfim. Mas nós trabalhamos muito. O Eduardo aí tem projetos com adolescentes de recuperação, casas de recuperação para adolescentes. Fora isso, né, Eduardo? Vocês têm todo um trabalho de evangelização, um centro de evangelização
Então, é estudo da palavra, é estudo de documento, é muita coisa que a gente faz. E que Deus, preste atenção, Deus, ele põe a mão generosa dele, parece que multiplica o trem, né, Eduardo? É assim. A providência então, assim, é isso, né? Claro, isso. Cada comunidade, e precisa se ter, a Gislaine falava isso na sexta-feira, precisa se ter uma escuta para o seu carisma. O que Deus quer? Por exemplo, né, o Eduardo, ele deixou tudo e contando, sim, com a providência. Ele ia dedicar o tempo dele para a fundação, ele ia dedicar o tempo dele para a formação dos membros, mas a comunidade em si trabalha com os dons que Deus deu, trabalha com as inspirações que Deus deu, que, por exemplo, eles lá, né, eu tive lá, e eles têm uma loja, gente, linda, maravilhosa, Maravigold, com aquelas saias chiquetérrimas que eu fiquei olhando, né? A providência naqueles dias, para mim, estava meio assim, mas eu ainda creio, da próxima vez, se Deus quiser, né? Há de me abençoar. É como uma pessoa qualquer que trabalha e que tem o seu salário e que, às vezes, precisa administrar. Nós temos a graça, né, de receber, sim, amigos, evangelizadores, sócios, o nosso trabalho, que nem eles lá, né? Vendem roupas, tanta coisa que vocês fazem, né, Eduardo? Na verdade, assim, a gente trabalha muito, né? Quando eu falo deixei meu trabalho, na verdade eu deixei meu emprego. Mas trabalhar eu trabalho muito mais. Você deixou o emprego secular e trabalha muito para a evangelização. Não, assim, talvez trabalha... você trabalha até mais. Não, muito porque mais. Você não tem horário. E até lá no trabalho você, é 8 horas por dia, né? E não sei quantas semanais, que eu já nem lembro mais. Mas aí na comunidade é a nossa, presta atenção. O que a gente faz é a gente dá o nosso tempo. E isso, gente, de uma forma livre, espontânea. Ia trabalhar. Ia trabalhar. Por exemplo, antes da live aqui, né? A minha filha mais nova queria ficar aqui comigo. A Carla chegou e falou assim, vamos para lá que o papai vai trabalhar. Então, assim, e assim, eu trabalhei o dia todo, fui para a comunidade cedo, né? Fiquei uns dias em casa, que eu tive uma gripe, fiquei os meus 14 dias, que eu não sei que gripe que foi essa. Mas desde segunda-feira, eu estou na comunidade às 7 da manhã, saio de lá só às 6 da tarde, só venho em casa para almoçar. Então, assim, trabalhando muito. E às vezes tendo live toda noite, né? E como você disse, a nossa comunidade tem comunidade terapêutica para adolescentes, temos um abrigo, temos acolhimento de criança, temos diversos trabalhos de evangelização, né? Eu tenho um programa na TV que a gente tem que gravar. Então, assim, é muito trabalho. O que a gente não tem é uma certeza de que no final do mês eu vou receber aquele valor que eu gostaria de receber. O que a gente não tem é uma programação no sentido de controle. Porque uma coisa que a gente tem na vida secular é o controle. Controle de quanto que eu ganho. Se eu quero ganhar mais, eu vou investir mais. Se eu quero comprar uma coisa, eu vou fazer por onde eu ganhar mais dinheiro, né? Nós não, assim, eu posso trabalhar muito ou pouco, né? Apesar que eu preciso trabalhar muito para corresponder, mas não é quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, como uma vida secular. Não. Eu entreguei a minha vida para me desgastar totalmente no meu trabalho de evangelização, no meu trabalho missionário, e Deus vai providenciar o meu sustento, o sustento da minha família. Claro que, assim, é bom falar disso, assim, porque quando a gente fala de família, a gente precisa, isso que você falou, eu acho que foi muito de Deus, assim, precisa deixar clara essa questão do trabalho, até por causa dos filhos. Porque os filhos precisam entender. Por isso que eu ia tocar nesse assunto aí, Eduardo, mas pode falar você. É porque os filhos precisam entender que o pai trabalha. Porque imagina, seu pai trabalha, não, meu pai vive da providência. Fica parecendo isso, esse pai fica lá o dia inteiro, né, com a barriga para cima, lendo um livro ou rezando. Não tem nada disso. Os filhos precisam entender do trabalho. E que os filhos precisam entender que é do trabalho que vem o sustento. Isso faz parte da criação do filho. Tem muita comunidade que, por não ter formação, às vezes fica tentando colocar para o filho tudo a culpa na providência. Se falta alguma coisa é a providência que não chegou. Não é isso. Na verdade, assim, nós vivemos da providência enquanto homens e mulheres adultos. Os nossos filhos também vivem da providência, sim. Mas eles precisam entender que a providência vem do trabalho dos pais, principalmente do pai. Que o pai trabalha e Deus manda aquilo que precisa. Numa forma mesmo de como um salário. Porque para a criança entender que a mão que sustenta ela é a mão que sustenta é a mão que vai governar.
Isso está muito ligado à autoridade, sabe, Danusa? Eu vi muitos pais de comunidade de vida perderem a autoridade dos filhos porque os filhos começaram a achar que não era o pai que sustentava a casa, que era a comunidade, que era uma pessoa de fora, não. O sustento da família vem do provedor, que é o marido, que trabalha e recebe aquilo que é o fruto do seu trabalho. Ah, mas como é que é isso na providência? É igual no mundo. Eu trabalho e o meu trabalho na comunidade, ele faz rendimento para a comunidade, né? A gente tem os amigos missionários, os sócios que ajudam. Sim, mas é o nosso trabalho. Quantas vezes, por exemplo, aí na Mariana Resgate vocês fazem pão, aqui a gente tem as casas, aqui a gente tem venda na loja, aqui a gente sai para a missão e as pessoas nos dão ajuda. Então é o nosso trabalho, que vem o sustento, e esse sustento sustenta a minha casa, né? A gente chama aqui de côngrua. Todas as famílias têm um valor de côngrua por mês. A gente não põe salário porque nós não somos funcionários, nós somos missionários. Então a gente tem uma côngrua, que é como uma espécie de salário. A diferença é, ela só vem se tiver dinheiro. Não é um direito, é uma providência. Essa é a diferença. Mas os filhos, eles precisam entender isso, né? Para terminar esse assunto, só para dar um exemplo, né? Uma vez eu estava com uma pessoa de uma comunidade e eu vi o filho pedindo dinheiro, nós estávamos num lugar comprando, e ele pediu para o responsável da comunidade do dinheiro. Ele não pediu para o pai. Tinha uma coisa lá que o menino queria, e ele virou para o responsável, né, do financeiro da comunidade e falou assim, eu queria aquilo ali, você me dá? Né? Não lembro o que era. E aí o responsável disse assim, não, pede para o seu pai, não é para mim. Por quê? Porque o costume daquele pai era dizer assim, eu vou ver com fulano se a comunidade tem dinheiro, eu vou ver com fulano se tem. E aí aquilo gerou no filho uma situação de pensar assim, não, quem tem dinheiro aqui não é o meu pai. Quem paga as contas da minha casa não é o meu pai. Quem sustenta a minha casa não é meu pai. Começou a achar que era aquela pessoa, né? E ele nem a comunidade, era a pessoa. E aí, a partir daquela fala, aquele pai começou a entender, não, eu que tenho que falar sim ou não. Quem tem que ir lá resolver se tem dinheiro ou não sou eu, não é o meu filho. E o meu filho não tem que dar notícia disso, né? Isso é só para poder esclarecer. Eu estendi muito, mas tomara que tenha ficado claro. Eduardo, ficou super claro e eu vejo que é importante porque são realidades naturais do ser humano. O ser humano precisa comer, precisa beber, precisa vestir, fica doente, enfim. Então é importante falar isso, mas voltando um pouco a famílias consagradas, né? A forma de vivência, como você disse, né? De viver os conselhos evangélicos dentro do carisma. No caso, Carisma Missão Maria de Nazaré, Missão Comunidade Mariana Resgate. Mas fala um pouco para a gente a questão daquilo que o casal consagrado precisa ter como base. Sabe? Por exemplo, como você disse, não é porque a gente consagrou a nossa vida que nós vamos deixar de ter momento de lazer com os nossos filhos, né? No caso, eu com meu esposo, você com a sua esposa, que são coisas importantes para uma família, entenda? Para uma família. O que nós somos é uma família consagrada a Deus. Nós não deixamos de ser família para ser consagrados. Nós somos uma família que se consagrou a Deus. Então, são pontos importantes que vamos dizer assim, há até mesmo uma forma que tem sido falada que assusta as pessoas. Por exemplo, nós vamos perder todo o contato até com família, com vô, com vó, né? Aqueles que se consagram, tem que viver exclusivamente para a comunidade. Eu sei, né? Aqui também na comunidade, a gente tem esse olhar, aquilo que é próprio, importante para a comunidade, inclusive tanto os membros de vida quanto os casais de aliança, né? Qual que é a diferença? Né? Casal de aliança, pessoa, membro de aliança, são aqueles que trabalham fora, estudam, têm o seu trabalho, são a extensão da comunidade no mundo, mas dedicam a sua vida e vivem, que é o mais importante, o carisma onde estão. Levam o carisma onde estão. Os membros de vida deixam tudo isso e dedicam 24 horas do seu tempo para Deus, para o carisma, para a obra, para a missão. Então, assim, fala um pouco dessa vivência, até mesmo das regras de vida,
dentro de um casal, né, que às vezes é diferente também de um solteiro, né, quem é casado, as práticas, enfim. Fala um pouco pra gente disso. O que é bom a gente entender é que quando Deus consagra algo, Ele separa. Separa para quê? Separa para poder trazer aquilo para ser dele. Enquanto família, quando Deus nos quer para sermos dele, a primeira coisa Tô assim, desculpa, parou não ali, é. Deus separa. É, Separa para quê? separa para quê? Para sermos dele, para vivermos a essência de ser dele. Enquanto família, quando Deus separa, é para a essência de ser dele, para sermos família. E qual família? A família que ele pensou. Então, o que é o que mais um casal consagrado precisa viver? Viver a família como Deus pensou. Viver bem o papel do homem e da mulher. Viver o amor verdadeiro no casamento. E, claro, uma vida normal. A diferença é que nós fazemos um compromisso e sermos todos de Deus. No lazer, né, na vida familiar. E olha, é preciso cuidar disso. De ter tempo para a família, de ter hora para ficar em casa. Né? E a grande diferença do solteiro é porque o solteiro não tem responsabilidade. Eu falo muito aqui na minha comunidade o seguinte: quando eu venho embora para minha casa, né, eu estou em casa aqui, eu cheguei, era umas 6:30 da tarde, eu chego na minha casa para ficar com a minha família. E eu preciso estar com eles. Jantar junto, brincar junto, assistir um filme junto. O solteiro é diferente nesse ponto. Por quê? O solteiro, quando vai embora para casa, ele fica tranquilo. Eu até costumo brincar que quando eu saio da comunidade, não acabou a minha missão, meu apostolado. Começa o meu apostolado na minha casa. De ser com meu filho o super-herói, de jogar uma bola e viver tudo que todo mundo vive na minha família. Então a comunidade precisa guardar isso. Porque se a família perde a sua característica de família, ela perde a sua essência. E aí, não é. E para mim, Danusa, a grande diferença não está em ser vida e aliança, não está em ser consagrado ou secular. A grande diferença de uma família consagrada para uma família que não é consagrada, para mim, uma é a grande diferença. É quando a gente se submete a um carisma e coloca a nossa vida na mão desse carisma. O que é isso? O que é a minha diferença entre eu e a Carla, enquanto casal, da nossa vida de casal, de família, de pai, de mãe, com um casal que não é consagrado? Nós colocamos a nossa vida sob o cuidado de um carisma, que é o próprio Deus que nos deu. O resto, olha, a gente namora, a gente vive junto, a gente passeia, a gente come, a gente bebe, né? Uma vez uma pessoa chegou assim: eu queria muito ir na sua casa para ver como é que é uma casa de alguém da comunidade. Eu falei: na minha casa tem cama, sofá, televisão, fogão, geladeira, igual a casa de qualquer família. A gente come, a gente dorme, a gente faz tudo que uma família faz. Mas nós colocamos a nossa vida sob o cuidado de um carisma. Essa é a diferença. Mas o que é isso? É a regra de vida? É tudo isso, é a regra de vida, é a entrega, mas é o quê? É a confiança de que o carisma vai conduzir a minha vida. E olha... O carisma tem tudo que a gente precisa. E é um privilégio da nossa. Deus nos deu justamente porque Ele sabia do que nós iríamos precisar. E essa questão do carisma é porque é o seguinte, por exemplo, eu confio em Deus. E confiando nele, eu coloquei a minha família aos cuidados dele. Então todos os passos, direções, decisões, eu coloco no carisma. E Deus vai cuidar. Essa é a diferença. Um casal, por exemplo, consagrado, ele precisa entender que o carisma vai conduzir a vida dele. Então, por exemplo, ele precisa tomar uma decisão importante. Ou ele está vivendo uma situação no casamento. Né? Tudo. A gente coloca os cuidados do carisma, na formação pessoal, nas autoridades que Deus coloca. E ali a gente vê a grande diferença. Esta é a grande diferença. Que uma família que não é consagrada tem uma autonomia para decidir, para dar os passos, para resolver os seus problemas conforme eles pensam. O que nós temos de diferença é que nós pegamos essa autonomia de dar os nossos passos, tomar as nossas decisões, de resolvermos os nossos problemas, de pegar os nossos sonhos e colocar os cuidados do carisma.
Nós paramos de sonhar? Não. Nós paramos de caminhar? Não. Nós paramos de ter problema? Não. Mas tudo isso está ao carisma. E aí vem o grande, né, aquilo que a comunidade precisa cuidar, é que a formação pessoal de um casal ela precisa ser olhada com muito carinho. Porque ali é onde Deus vai conduzir aquela família para ser a essência que Deus pensou ao consagrar. Para ser isso. Né? Então, ou seja, essa é a nossa diferença. Tem casal que paga caro para fazer uma terapia. Casal consagrado não precisa pagar caro. Ele vai lá no carisma e fala, e aí, carisma? Nós estamos aqui sofrendo. O que Deus quer falar conosco? E aí vem a confiança. Eu, como pai, como marido, como homem, eu preciso confiar que o meu ser pai, que o meu ser homem, que o meu ser marido, o carisma vai me formar. O carisma vai me formar. O carisma vai me ajudar a ser quem eu devo ser. E aí tá a confiança que a gente tem que ter em Deus, e aí tá a essência do ser família consagrada. É uma família que pega a sua autonomia de decidir, de viver, e coloca os cuidados de um carisma. Na vida comunitária, na formação, na vivência das regras. E aí Deus conduz tudo. E olha, para finalizar essa parte, não existe diferença nesse ponto entre comunidade de vida e comunidade de aliança. Não existe. Eu também vejo. Comunidade de vida é mais... Não, não é. É uma forma diferente de viver. Deus precisa dos membros de vida para que a obra ande. Senão a obra para. Porque o pessoal da aliança tem que trabalhar. E Deus precisa da comunidade de aliança para lá no mundo, lá no meio do mundo, lá onde, né, as coisas acontecem, Deus ser luz, Deus ser sal ali com aquele carisma. Essa é a diferença nossa. Agora, as regras, a autonomia, a entrega, a submissão ao carisma é a mesma. É a mesma. Entregar-se a um carisma, tanto na vida quanto na aliança, é isso. E esse é o desafio, porque nós temos muitas das vezes desejos, desequilíbrios, desordens, que às vezes a gente sonha coisas que não são para uma família. E aí, nessa hora que a gente tem que se deixar ser o carisma moldado pelo carisma. Deixar o carisma pôr a mão. Isso. Né? Deixar o carisma pôr a mão, deixar o carisma lapidar e ter essa docilidade, né, Eduardo? Pôr a mão mesmo, assim, né? Em tudo, em tudo. O carisma, ele precisa entrar e pôr a mão em tudo. Como Deus quer na minha consagração. Peraí, Eduardo, cortou, repete. Deixar o carisma pôr a mão em tudo. Em tudo. Se eu deixar isso acontecer, eu vou ser realmente uma família consagrada. É só isso, né? O carisma põe a mão em tudo em quê? O carisma põe a mão em tudo. Olha, nas minhas, por exemplo, um membro de aliança, nas minhas finanças, eu preciso deixar o carisma me ajudar a resolver. Na minha intimidade, nos meus afetos, porque às vezes eu tenho nos meus afetos coisas que precisam ser moldadas. Eu preciso deixar o carisma e confiar que a formação pessoal, confiar que aquele que me molda no carisma, ele vai conduzir a minha vida de acordo com o que Deus quer. Né? E aí nesse deixar o carisma para a mão, está a castidade, a pobreza e a obediência. Obediência de obedecer o que o carisma me diz. Né? E não é o que o carisma me diz em apostolado, não. O que o carisma me diz enquanto homem, enquanto pai, enquanto esposo. Né? Ali está a obediência. A castidade está na pureza de ser verdadeiro ao carisma e dizer, olha quem eu sou. Pode mexer. E aí está a castidade na pureza. Né? E a pobreza de despojar-se de si mesmo, de perder a sua autonomia, que é a grande riqueza que a gente tem. Não é dinheiro. A grande riqueza que a gente tem é uma autonomia, é um estar cheio de si. E aí está a pobreza, que é onde o carisma vai pôr a mão. Isso, e vai trabalhar. E o belo de tudo isso, meus irmãos, é aqueles que conseguem levar isso para a formação pessoal, e a formação pessoal os ajuda. Vejam, não é ninguém mandando em ninguém. É a gente sendo livre no carisma. É a gente saber, porque às vezes a gente fica assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa errada? Para você saber, é você estar debaixo do carisma. Isso. Debaixo dele. Aí você tem certeza que você está no caminho certo. Porque há uma confusão. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Assim, agora eu quero alertar mesmo, né? Aqueles que são missionários casados.
fundadores, que têm muita missão. Olhem primeiro para aquilo que Deus está chamando vocês a serem. Né? Eu tô falando isso porque eu sou consagrada, sou casada, tenho meu esposo e tenho meu filho. E hoje, uma exigência que o Samuel tem quase 2 anos, o Eduardo tem 4, daqui a pouco chama eles aí para o pessoal ver o rostinho deles, tá, Eduardo? Tá, vou chamar. E são exigências, mas e o carisma vai trazendo o quê? Leveza para isso. Eu não posso querer sair pregando para o mundo afora e falando que eu preciso evangelizar e esquecer da minha vocação, em ser uma família. E o mais importante disso tudo... Em ser. É isso em mesmo. ser. Não é em fazer, em falar de uma família, mas é em ser. O Senhor nos reconhecerá pelo que nós somos, não pelo que nós vamos fazer, ou que a gente tem como missão por aí. Mas Ele vai nos reconhecer pelo que a gente é. E o carisma que vai trazendo o quê? O formato, porque a gente foi perdendo a nossa originalidade. E o carisma devolve essa originalidade para a gente. No caso da minha vocação como família, no Eduardo também como família, dentro do meu carisma. Então, meus irmãos, vocês que são hoje famílias, as famílias que estão nos acompanhando, que são dentro de uma comunidade. Entenda que é importante demais vocês levarem isso para a formação. Não tenham medo de levar, porque todas as vezes que vocês colocam isso para fora, talvez algo que é íntimo e que vocês não estão conseguindo resolver como casal, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento, e até mesmo a educação dos filhos, o planejamento familiar, né, não, Eduardo? Que às vezes a gente vê aí, né? Somos abertos à vida. Gente, estar aberto à vida é diferente de ter filho um atrás do outro. Eduardo, me corrija se eu estiver errado. Na verdade, o que o magistério da igreja diz para nós é que nós temos que ter todos os filhos que Deus nos mandar e que pudermos nos responsabilizar por eles, né? Aí tem um perigo muito grande. Cada um tem uma missão, por exemplo, né? Eu tenho 3 filhos, um só está comigo, os outros 2 já estão com Deus. O Eduardo tem 4 com ele e mais 2 com Deus. Mais 3 com Deus. São 7 filhos. 3 com Deus. Não, e na verdade, Danusa, e essa cada um questão... tem uma realidade, né, não, Eduardo? Não, e essa questão de ter ou não ter filho, ela é algo muito íntimo, no sentido de que nós precisamos ser sinceros e transparentes. Tem gente que não quer ter filho por egoísmo, tem gente que não quer ter filho porque dá trabalho, e isso contaminou também. E até pela missão, não, eu tenho missão demais, não pode ter filho. Está errado. E aí é onde o carisma tem que atuar e ajudar aquela pessoa. Fala, peraí, por que você não quer ter filho? Você não tem motivo justo, porque motivo justo são só 2. Motivo financeiro grave e motivo de saúde. Então não tem. Agora, ao mesmo tempo, tem aqueles também que não conseguem ver. Porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de várias saúdes. Uma saúde psíquica, uma saúde espiritual. E aí é onde o carisma pode ajudar. O carisma nunca vai deixar a gente ser egoísta. Mas, ao mesmo tempo, também o carisma quer nos curar e nos sarar para a gente ser o que Deus quer. Então, a questão da quantidade de filhos, quando ter um filho, isso é algo muito íntimo, mas que a gente pode também contar com carisma e deixar o carisma nos ajudar. Né? Porque há, sim, pessoas que, por um modismo, e o meu medo é esse, por um modismo, às vezes ficam... não pensa nisso mais, acha que tem que ir pronto. Só que nós precisamos entender que a gente tem sim que estar aberto à vida, mas estar aberto à vida como Deus quer. E a igreja é quem traz a revelação de Deus para nós no magistério. E o magistério diz de uma paternidade responsável. Ele não diz de uma paternidade. E eu estou dizendo para vocês de um homem que tem 4 filhos, já tive 3 que estão no céu, então, ou seja, tenho 7 filhos, né? E creio que vou ter mais. Então, assim, não estou falando que fica parecendo assim, não quer ter filho. Não estou dizendo disso. Mas só que nós precisamos entender o que Deus quer. E esse entender está no carisma. Se Deus me chamou a ser um carisma, esse carisma vai ter a resposta para isso também. Então nós não precisamos ter medo de chegar para o nosso formador e pensar, estou querendo ter mais um filho. E o formador pensar assim, está na hora? Como é que é? E o formador nos ajudar nisso. Né?
E o formador também chegava assim, mas por que você não está querendo ter mais? Então, isso tudo vai, sabe assim, as coisas vão tocando tudo isso e a gente vai vivendo o que Deus quer. Uma coisa que você falou que eu queria falar também, é essa questão, e eu quero falar principalmente para aqueles fundadores, formadores que estão aqui, é que a comunidade precisa zelar por ser família. Não pode deixar que apostolados, missões, evangelizações sejam mais importantes do que o ser família. Porque não é. A maior missão que a gente tem, enquanto consagrados, é viver o que Deus nos chama. E se Deus nos chama a ser família, é viver. Se nós formos, nós todos, consagrados, casais, formos famílias santas, que se amem verdadeiramente, que se santificam, nós já cumprimos todas as missões que o carisma tem para nós. Nenhuma pregação, nenhum evento vai fazer mais do que isso. Mas para ser santo, gente, é preciso dedicação. Quem não tem tempo para se dedicar à sua família, nunca vai conseguir santificá-la. Nunca. Não tem jeito. Uma vez nós fizemos um evento de teologia do corpo aqui em Divinópolis, com o Christopher Wesch, né? Aquele americano teólogo, e vieram várias comunidades. E lá, assim, teve muitas formações dele e várias também de outras pessoas, e um fundador me procurou, Danusa. Fez uma partilha que me marcou muito. Ele falou assim, é a primeira vez que eu percebi que dá para ser família numa comunidade de vida. Eu falei, por que, meu irmão? Ele falou, não, porque eu vi que vocês vivem nas formações, vocês se preocupam com isso, porque eu conheço vários fundadores, olha só, e fundadores conhecidos, pregadores, que pregam o Brasil inteiro. São comunidade de vida. Mas que o casamento deles não corresponde a nada do que eles pregam. Então, é uma pregação de vazia, que não tem sentido. Concorda comigo? Porque se a gente não vive o que a gente prega... mas eu não prego sobre família, eu prego sobre outras coisas. Meu irmão, a nossa vida é a maior pregação que a gente tem que fazer. Isso é sério demais. É sério. Isso é sério demais. Isso é sério demais. E sabe o que eu percebo, Eduardo? Que as pessoas esperam de nós esse testemunho. Sim. Primeiro de ser família, porque família hoje é o alvo. É o alvo. É o alvo de tudo. Todo mundo quer ser família, mas do seu jeito. Não a família, como você já disse, a família que Deus sonhou pra gente ser. Mas cada um quer ser a família do jeito, enfim. Mas falta referência de família. E o fato da gente ter essa vida missionária, essa vida apostólica, de sair, de apostolado, enfim, às vezes a gente se ilude com essa vida e esquece dessa vocação. Né? A comunidade também, nós temos esse olhar sobre as famílias. O Fabiano está aí, ó, né, de olho, assim, porque na comunidade dele também tem muitas famílias, né, Fabiano? Saudade, meu irmão. Amanhã, gente, eu e o Fabiano falando sobre a batalha espiritual. Amanhã, Eduardo, 8 horas da noite. Deus quiser. O meu profeta preferido do Brasil, Fabiano Moura. O profeta preferido do Brasil. Ele é o profeta do avivamento e amanhã ele vai estar aqui nesta live. Amém. Eu vou vir. Mas só para a gente aproveitar esses últimos minutos, né, da live, senão acaba aqui agora mesmo, nem dá tempo da gente conversar. É algo importantíssimo para nós, né, que vivemos essa consagração dentro de um carisma. E, meus irmãos, eu queria chamar a atenção mesmo, porque o mundo está gritando, né? Cadê as referências em que eu posso dizer, dá certo? Como esse fundador que te procurou, e também gente que vem perguntar para nós, como que você dá conta de ser mãe, de ser esposa e de ainda estar na comunidade? Gente, a palavra de Deus não nos falta auxílio. E ela diz para nós, existe um tempo para cada coisa. Existe um momento debaixo do céu. E se eu souber olhar e dosar e ter um equilíbrio em tudo, eu consigo, sim. Existe, claro, os dois precisam estar olhando para o mesmo lado, os dois precisam caminhar na mesma direção. O carisma tem que atuar nos dois, os dois têm que dar liberdade. Né? E a gente precisa entender tudo isso, é muito forte tudo isso. Mas é lá, é na família que a gente precisa olhar. Não dá. E hoje é atenção para isso. E na verdade, Danusa,
nem a família pode ser uma fuga e nem a comunidade pode ser uma fuga. Nós precisamos ser inteiros nos dois. Mas ser inteiro não é ser só um ou ser só outro. Ser inteiro, dá pra gente ser inteiro nos dois. Porque quando eu estou com a minha família, se eu sou inteiro da comunidade, eu estou vivendo o que Deus me pede quanto carisma. E quando eu estou na minha missão também, se eu sou família, eu estou vivendo o que Deus me pede também como homem, como pai. Então, assim, porque eu vejo assim, tem gente que põe a culpa na família e não pode fazer nada porque é só família. É um perigo. Tem outro que quer pregar para o Brasil inteiro, não quer ficar nem um final de semana em casa, que deve estar vivendo a sua pandemia e sua quarentena, sofrendo porque não está aguentando ficar dentro de casa. Então, na verdade, é a gente viver o equilíbrio e sermos inteiros nos dois. Nos dois. E olha, é compatível, é possível, é só a comunidade cuidar, ficar atenta, se está demais num, se está demais no outro, colocar as coisas, ordenar, colocar ordem, dias, horas, sabe? Tudo isso é possível. Com sinceridade, transparência, é fácil. Não é algo difícil, não. Senão Deus não ia fazer. Se não fosse possível, como é que Deus ia querer? Se fosse algo incompatível, como Deus ia querer? Não. Agora, cuidado, porque a gente quer fazer muito. Queremos usar muito dos nossos dons e queremos que esses dons sejam conhecidos no mundo todo. Cuidado, porque não é o que a gente faz. A Danusa mesmo já disse, é quem a gente é quem eu sou. E olha, eu não sou pregador, eu sou uma família, eu sou um consagrado, eu sou um carisma. Se eu ficar impossibilitado de pregar para qualquer lugar, para qualquer pessoa, eu não deixo de ser quem eu sou. A gente precisa entender isso. É quem eu sou. No meu interior, no meu coração, nas minhas atitudes, na minha vivência, na intimidade. Né? Essa quarentena está fazendo a gente crescer em quem eu sou. Então a gente precisa entender isso. Tá bom, querida? Acho que nosso tempo está quase. Nossa, meu Deus do céu, nosso tempo está estourando, o povo está pedindo mais, enfim. Eduardo, olha, quero te agradecer do fundo do meu coração. Numa outra oportunidade, se Deus quiser, nós estaremos juntos. Né? Está sendo maravilhoso a tua presença aqui. Quero convidar o pessoal a acompanhar o trabalho do Eduardo, Missão Maria de Nazaré. Segue ele aí, acompanhe todo o trabalho. Ajude aqueles que são próximos aí de Divinópolis também, dá uma força. Continue nos acompanhando. E se Deus quiser, amanhã essa live estará no nosso canal. Eu mando para o Eduardo vai estar aí também divulgando. E a gente está aí nesse trabalho esses dias, né, Eduardo, de lives intensas, mas como Deus também tem nos abençoado. Olha, eu vou dizer assim, último minuto, eu estou feliz demais, porque eu estou ansioso para a gente poder se encontrar em outubro, que eu quero fazer uma divulgação aqui, não sei nem se pode, mas em outubro nós vamos ter um congresso para famílias consagradas lá em São Paulo, na comunidade do Fabiano. E eu vou estar lá, Danusa. Mas, querendo ou não, como a gente está ficando em casa, fazendo live, a gente está matando um pouco da saudade. Então não vai esperar tanto para matar a saudade, né? Eu via você e a Giz, amanhã você e o Fabiano. Então, querendo ou não, a gente está matando um pouco da saudade, né? Que Deus, com certeza, tem nos unido e tantas pessoas aí, para a gente estar junto, né? E isso é muito bom. Muito feliz mesmo. Muito obrigado a participação de todos. Obrigado, viu, Danusa? Pra gente ter feito essa live junto. Deus lhe pague. Foi maravilhoso, foi profético. Eu falei para você, eu tô aqui impactada. Essas últimas falas suas foi pro meu coração, né? Amém. Eu sou quem eu sou aonde eu estiver. E é lá que e Deus tem falado comigo, assim, você não tem noção, Eduardo, eu estou sendo assim, deslocada com as falas dos meus irmãos, os profetas que Deus tem usado para falar diretamente para mim. Eu sou quem eu sou. Eu sou Carisma Mariano Resgate, casada com ele, sou mãe de semana. Isso. Né? Eu sou, aonde eu estiver, eu sou Carisma Mariano Resgate, esposa, mãe, enfim. Isso me afirma, cara, isso me chacoalha. E cuidado, porque às vezes, assim, nossa, cara, às vezes querer fazer, isso mesmo. E às vezes querer fazer demais nos tira de quem a gente é. Esse é o perigo. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer, mas a gente tem que fazer só o que Deus quer. Porque às vezes a gente mistura as nossas vaidades, nossas vontades com o querer de Deus e aí a gente deixa de ser quem a gente é. Amém, querida? Amém. Olha, fica com Deus. Um abraço gigante na cara dos seus filhos. Eu peço perdão, os meninos já estão deitados, a Carla até falou aí, né? Porque eles deitam 9, 9h30, a gente faz eles dormirem. Porque assim, eles não têm aula, mas eles estão
com rotina normal, estudando com a Carla, então assim, eles tiveram que dormir, peço perdão, mas entra aí no meu Instagram, vocês vão ver foto deles, vão ver que eles são lindos. No da comunidade também tem, tá bom? E foi uma alegria, um prazer. Tá acabando, 22 segundos, gente. Ai, meu Deus, tá bom. Beijo, Beijo. Deus abençoe. Amém. Um abraço na comunidade Carla. toda aí, viu? Pode deixar. Obrigada por tudo. Fica com Deus. Amém. Com Deus também. Beijo.